Relator da medida provisória 905, a do contrato verde e amarelo, apresentou agora há pouco uma complementação de voto de 81 páginas, fazendo ajustes e algumas modificações importantes no relatório que ele mesmo apresentou há 2 semanas. Perspectiva agora é que a matéria seja votada na semana que vem, lembrando que o último prazo de validade da medida provisória 905 é o dia 20 de abril. Vamos ouvir o relator, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que está conversando com a imprensa a respeito das mudanças propostas por ele no relatório. De trabalho enquadrável assim. E quando ele é feito por outros meios de transporte que não tenha nenhuma conexão com a empresa e, portanto, a empresa não tem nenhum tipo de controle sobre o risco, ele deixa de figurar como um acidente de trabalho, inclusive nas estatísticas, inclusive em tudo que diz respeito à regulação com o empregador, né, suspensão do contrato de trabalho. Agora, qual é a vantagem introduzida por este relatório e pela complementação? É que toda a cobertura previdenciária desse segurado, que numa outra condição, ou seja, na condição original da medida provisória, ela seria tratada como um acidente comum, neste caso, é tratado como uma cobertura previdenciária de acidente de trabalho, ou seja, ele vai receber plenamente tudo que a Previdência faria num caso de enquadramento como sempre, ou seja, o auxílio-doença é pleno, a aposentadoria por invalidez eventual é plena, a pensão em caso de morte ela é plena. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos atribuindo à Previdência aquilo que ocorre no ambiente público e atribuindo à empresa e à Previdência aquilo que acontece no ambiente interno das empresas ou em que há responsabilidade da empresa. Mas o acidente que acontece no transporte comum também tem essa proteção? No acidente comum, desde que ele esteja indo ou voltando do trabalho, ele tem a proteção previdenciária. Isso foi introduzido pelo nosso relatório, não era assim originalmente na medida provisória e isso faz parte das inovações. Como é que fica a questão do seguro-desemprego nesse caso do acidente comum, assim? É que o senhor mencionou isso. O senhor mencionou isso, a hora que o senhor estava falando disso, não tem a ver com essa questão do acidente de percurso? Então. Não. O seguro-desemprego, nós estávamos mencionando que a taxação do seguro-desemprego, né, que era obrigatória, como vocês sabem, ela passou a ser opcional, e um opcional ativo, é voluntário. Né? Não é que se você não se manifestar, você vai ser cobrado. Você tem, no momento da demissão, a opção de ir lá e dizer que você quer contribuir para a Previdência. Isso é uma mudança muito estrutural em relação ao que estava proposto originalmente, que era cobrar o seguro-desemprego obrigatoriamente do desempregado. Isso geraria uma fonte de financiamento do programa. Como nós conseguimos uma fonte orçamentária para o programa, isso obviamente deixou de fazer sentido e é um grande alívio, vamos dizer, dentro da medida provisória. Está se construindo um acordo para que não haja obstrução, apesar de todas as discordâncias da oposição, e a questão vai efetivamente a voto, né? Inclusive, esse seria o motivo de não se começar a discussão hoje e se levar para a semana que vem, mesmo diante de um calendário apertado. Como é que está essa construção, deputado? Olha, para uma medida provisória que começou sob o signo da desconfiança, da beligerância, do conflito, eu acho que é um encaminhamento muito positivo a gente poder chegar e fazer alguns acordos de procedimentos para votação, porque é a forma mais, eu diria que, saudável de levar um tema como esse, que é importante para o Brasil do curto prazo. Nós temos grandes reformas já iniciadas no ano passado, temos reformas que vão acontecer esse ano, todas importantes. Agora, para o cotidiano da população, essa medida provisória, pelo menos olhando no horizonte imediato, eu não consigo enxergar aqui no Congresso, um conjunto de medidas capaz de produzir um efeito tão direto na vida do cidadão. Nós estamos falando da possibilidade de imediatamente aumentar a contratação num momento de crise absoluta. Crise gerada já pela recessão brasileira, uma crise que vai sofrer os efeitos dessa epidemia rapidamente aqui, e medidas de natureza meramente monetárias, reduzir taxa de juros, não está funcionando lá fora, por que vai funcionar aqui de imediato? Né? Então nós temos que ter a responsabilidade de saber o seguinte, fazer esses acordos, cumprir os prazos da Câmara e do Senado, é para colocar diante dos plenários a seguinte questão: o Congresso
compreendeu a urgência e a necessidade de votar uma coisa como essa, né? Então, mais do que pauta de costumes, mais do que as reformas nesse momento, eu acho que a população está querendo algo que ela possa se agarrar e dizer, olha, a juventude precisa de fato de emprego. Diálogo para tentar aprovar isso antes do dia 20 de abril, quando a MP, ela... Com certeza. O nosso trabalho e os acordos de procedimento visam criar um ambiente de confiança de parte a parte, onde a gente possa cumprir um cronograma. Para ganhar no voto ou para perder no voto, o que a gente precisa é não ter estratégias para caducar a medida provisória, para perder prazos, enfim, é isso que está em discussão. O senhor menciona lá, num determinado momento, que garante o negociado sobre o legislado, como previsto na reforma trabalhista anterior, mas em alguns casos os sindicatos e patrões não conseguem chegar a um acordo e você fica um período sem convenção. Se não me engano, o senhor disse que queria que o senhor esclarecesse. Vale a última convenção, é isso, para proteger o trabalhador? O que é que o senhor garantiu ali? Não, o que está ali é que em alguns setores que isso já está mais maduro, o que nós temos é que a lei, ao ela reafirmar num dos seus artigos que prevalece o negociado sobre o legislado, inclusive súmulas de tribunais, legislações outras, quer dizer, abarca tudo isso e coloca uma trava dizendo que, respeitada a Constituição, ou seja, ele é bem abrangente nesse sentido, ele garante ali que essas convenções, de alguma maneira, mesmo que não válidas no sentido estrito, elas orientem o que vai ser a relação entre patrões e empregados, né? Uma outra modificação importante, a medida provisória acabava com algo em torno de 13 registros, o senhor restituiu esses registros, mas havia colocado um parágrafo 3º que diz que o registro não impediu o exercício da profissão. Isso o senhor mudou, né? O senhor derrubou esse parágrafo. Então, pela enésima vez, principalmente aqui para os jornalistas, né? Está restituído o registro completamente. Apenas esse parágrafo 3º, ele foi colocado ali como uma menção técnica de que isso faz parte da Constituição, ou seja, é constitucional que a ausência mesmo a ausência do registro não implique nisso. Mas para não gerar dúvida do que é a minha convicção de que sim, o registro é importante, valoriza as categorias, dá um referencial de pertencimento, nós retiramos o parágrafo 3º para não gerar nenhuma dúvida de que está restituído e demos aos sindicatos, aos conselhos, o registro, mas não tiramos do Ministério a obrigação de fazer isso, ou seja, o Ministério permanece. Perfeito, muitíssimo obrigado. Quais foram as mudanças que o senhor fez para colocar essas travas, né, para impedir que haja substituição de trabalhadores? A substituição? As principais dizem respeito a algumas que já estavam, como, por exemplo, você ter uma média dos 10 primeiros meses do ano passado, ou seja, de janeiro a outubro. Essa é uma média dessazonalizada, porque normalmente as contratações de fim de ano elas acontecem em novembro, dezembro. Então, você ter 10 meses dá uma média mais segura para você comparar as contratações do ano. Então, isso já vinha na medida provisória. O que nós fizemos questão de salientar ali é que, primeiro, o Ministério da Economia, tem uma referência lá, vai organizar o CAGED de modo a nos oferecer, quando eu digo nos oferecer à sociedade, uma forma de acompanhar publicamente, através das estatísticas, como é que está sendo a movimentação quantitativa e qualitativa do emprego, ou seja, como é que, no geral, e numa empresa em particular, será possível aferir se ela está fazendo algum movimento, ainda que esse movimento não seja fácil dela fazer. Por quê? Porque é para novos postos de trabalho, tem uma cota de 25% e ela não pode demitir um trabalhador de carteira assinada no regime integral da CLT para contratar um outro nessa vaga. Essa movimentação ela vai ficar muito clara porque tem códigos dentro do CAGED que vão denunciar essa movimentação. Além disso, um empregado demitido numa empresa, ele não vai poder ser recontratado por essa empresa na modalidade verde e amarela antes de uma carência de 180 dias. Então, uma eventual tentativa de burlar em que é demitido numa semana para contratar na outra, não vai ser possível, porque então esse aprimoramento das travas, eu acho que ele é bastante razoável, eu acho que ele vai funcionar bem. Essa de 180 dias foi acrescentada agora no complemento. Sim.
Ok? O senhor também tem uma preocupação de incluir, além dos jovens, que estava previsto 20% de novos empregos, também os maiores de 55 anos, e para isso fez um acréscimo de 5%. Agora, isso não quer dizer que só 5% dos novos empregos precisam ser de pessoas acima de 55 anos. Eu pergunto, se ali na frente se comprovar uma distorção do tipo, se contratar mais gente acima de 55 anos do que jovens, pode haver uma divisão dessa meta para garantir que o jovem tenha o primeiro emprego? Olha, a ideia sempre é simplificar. Quando você começa a fazer uma cota e depois fazer uma subcota, você começa a criar dificuldade na contratação. Então a ideia é que os 25% criem um ambiente de mescla, uma mescla, que pela lógica da oferta de mão de obra, se olhar para o contingente de população ofertada, você vai ver que os 5% adicionais, eles cumprem esse papel. Então não acredito que haverá essa distorção, salvo em um ou outro caso, mas no global eu acho que ela vai estar atendida. Se precisar, se rever. Se precisar, eu acho que tudo, como tudo numa legislação, precisa ser atualizado, precisa ser aprimorado, tem essa chance, mas pelo menos não é essa a motivação nesse momento. A motivação foi trazer para dentro das empresas um conjunto, né, de pessoas que possa contribuir, eu, às vezes chamo até de o senhor estagiário, né, que é trazer alguém que possa mesclar com as empresas e fazer esse papel aí de somatório. Muitíssimo obrigado. Deputado Cristino Áureo, PP do Rio de Janeiro, relator da medida provisória 905, a medida provisória do contrato verde e amarelo. Acho que duas coisinhas aí precisam de um esclarecimento, né, da gente deixar mais claro o que o relator está propondo. Sobre essa última fala, ele mencionou que a média dos 10 primeiros meses do ano é que vai dizer qual é o número de empregados que a empresa tem, normalmente, para em cima desse número se agregar os 25% de novos empregos. Portanto, se uma empresa tem 100 empregados em média de janeiro a outubro, ele excluiu o mês de novembro e o mês de dezembro da média, porque em geral, nesses 2 meses há uma contratação que poderia elevar a média artificialmente, então a média só de janeiro a outubro. Se uma empresa tem 100 empregados em média de janeiro a outubro, ela vai precisar contratar 25 novos empregados. A ideia era que fossem 20 jovens, 5 mais velhos, mas não há essa diferenciação. E logo no começo da entrevista, que a gente pegou aquela resposta no meio, uma modificação importante. Na medida provisória, hoje, se alguém está em transporte para o trabalho e sofre um acidente durante esse transporte, é considerado acidente de trabalho. A medida provisória mudava isso, esse acidente passava a ser um acidente comum. O relator encontrou um meio termo. Qual é esse? Continua sendo um acidente comum, porém com cobertura previdenciária. A pessoa vai receber os benefícios previdenciários como se fosse um acidente de trabalho. Um meio termo que não contamina as estatísticas sobre acidentes no trabalho efetivamente, mas ao mesmo tempo garante a continuidade do direito por parte do trabalhador, mesmo se ele não tenha sido transportado pela empresa, se ele tenha sido transportado no transporte comum. De um modo geral, essas são algumas das principais modificações. Você pode acompanhar ainda a íntegra da fala do deputado por meio do vídeo que fica disponível. Daqui a pouco tem reportagem nossa na Agência Câmara, noticias.câmara.leg.br. Você também tem pontos a respeito desse assunto nas nossas redes sociais. E a qualquer momento também mais informações sobre essas e outras discussões que acontecem no âmbito do Congresso Nacional. A qualquer momento tem mais agora na Câmara.